Os falsos profetas estão em todos os lugares e você os encontrará em qualquer período da história humana. Eles têm um discurso muito bonito e têm um carisma muito grande, porém são obreiros de Satanás que são usados para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. No final do vídeo também eu vou deixar bem claro que um profeta de Deus também se engana e pode entregar uma profecia equivocada achando que é de Deus, quando na verdade pode ser coisa da própria cabeça, mas que isso por si só não se constitui e não faz uma pessoa ser um falso profeta. Eu me chamo Alex Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu já peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque toda vez que sair um vídeo novo você vai ser notificado em primeira mão. E você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like e recomendar o nosso vídeo caso você tenha sido edificado pelo nosso conteúdo. Conforme eu prometi na semana passada, esse vídeo é uma sequência ao último vídeo que eu gravei, onde eu falei sobre como saber se uma profecia é de Deus. Você pode clicar nesse card aqui em cima e conferir melhor todos os detalhes. Hoje eu vou falar sobre como nós podemos fazer para discernir, para identificar um falso profeta e diferenciar de um verdadeiro profeta. Eu preciso mais uma vez destacar que profecia não é necessariamente previsão de eventos futuros. O objetivo da profecia bíblica é chamar o povo para o arrependimento e chamar o povo para se aproximar de Deus. Esse é o sentido principal da profecia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela tem a função de corrigir, ela tem a função de edificar, tem a função de consolar e tem a função de exortar. Mas como é que eu faço? Como é que você deve fazer para identificar se um profeta é de Deus ou não é? O primeiro critério bíblico para você saber se uma pessoa é um falso profeta ou não é este: todo falso profeta chama a atenção das pessoas para si mesmo e não para Deus. Você percebe que no Antigo Testamento os profetas se consideravam como um lixo humano. Eles reconheciam as suas próprias misérias e o objetivo principal da profecia deles era chamar e atrair as pessoas para ouvirem a voz de Deus. Os profetas do Antigo Testamento não eram personalistas, eles não tinham culto à própria personalidade, eles não chamavam a atenção das pessoas para aquilo que eles tinham, para os poderes que eles tinham. Você vê, por exemplo, o profeta Eliseu no Antigo Testamento, que realizou muitos sinais e maravilhas, profetizou e aconteceu, porém ele não usava esses sinais e maravilhas para chamar a atenção das pessoas para si. E o problema dos profetas, dos falsos profetas de hoje, é que eles chamam a atenção das pessoas para eles mesmos. E como é que eles conseguem fazer isso? Eles fazem isso fazendo você acreditar que eles têm uma intimidade privilegiada com Deus, que eles têm um poder maior do que você com Deus. Que te vem na cabeça nesse momento? Você conhece líderes religiosos hoje em dia que chamam a atenção das pessoas para si, que fazem as pessoas acreditar que eles são mediadores entre Deus e você? Em outras palavras, os falsos profetas são narcisistas, ou seja, eles são amantes de si mesmo. Aliás, essa expressão ela aparece lá em 2 Timóteo, quando Paulo caracteriza as pessoas religiosas do nosso tempo. Qualquer profecia e qualquer profeta está subjugado à palavra de Deus. Porém, o falso profeta ele tem uma lábia tão grande que ele faz você entender que a oração que você faz no seu quarto não tem o poder que a oração dele tem. Ele faz você entender que o versículo da Bíblia que você medita todos os dias não tem o mesmo poder que a profecia que ele vai falar para você naquele momento. E com base nisso, muita gente já está deixando de acreditar no poder da sua própria oração. Muita gente já está deixando de acreditar que a Bíblia Sagrada tem mais poder do que essas profecias e acabam se voltando para o profeta ao invés de se voltar para Deus. Elas vão atrás das profecias, elas vão atrás dos sinais, das maravilhas, dos milagres, ao invés de buscar aquele que faz o milagre, que é Jesus Cristo. E a segunda característica do falso profeta e o segundo critério que você deve usar para descobrir se alguém é um falso profeta ou não é este: todo falso profeta só fala aquilo que as pessoas querem ouvir e evita falar de arrependimento. Perceba que as profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel, as profecias do Novo Testamento também, o tema central era arrependimento. Veja só que a mensagem central do profeta João Batista era arrependimento. A mensagem central de Jesus Cristo era arrependimento. A mensagem central dos apóstolos era arrependimento. Tanto é que a expressão arrependei-vos, ela aparece em muitas das palavras do
Novo Testamento. Pois é, o verdadeiro profeta tem a preocupação de chamar as pessoas por arrependimento e não só sair soltando profecia adoidado por aí aleatoriamente para fazer as pessoas acreditarem nele. O problema é que eu e você nos deliciamos quando alguém profetiza que Deus vai abrir uma porta para nós. A gente se sente muito confortável quando alguém profetiza que Deus vai curar uma doença do nosso corpo. A gente não quer ouvir um profeta dizer para a gente se arrepender dos nossos pecados todos os dias. A gente não quer ouvir aquele profeta que nos oriente a nos santificar mais, a renunciar aos nossos desejos. A gente não quer ouvir essas coisas. É por isso que as igrejas que falam só de prosperidade, que falam só de bênçãos e que falam só de milagres, elas estão cheias, porque esse é um discurso que agrada a todo mundo. Porém, o profeta de Deus não está interessado se a profecia dele vai agradar alguém ou não. O objetivo dele, o compromisso dele é com a palavra de Deus, é com a vontade de Deus, não é para o que as pessoas vão pensar. Pessoal, quem é que quer ouvir sobre abandonar a prática do pecado? Quem é que quer ouvir um profeta mandando você se arrepender do seu pecado? Quem é que hoje quer pregar sobre a volta de Jesus Cristo? Ninguém quer ouvir. E está faltando profetas que profetizem que Jesus está voltando, que não se sabe o dia e a hora, mas ele está voltando. Está faltando profeta para dizer para mim, para você, que os nossos pecados eles têm que ser confessados todos os dias. Está faltando profeta para dizer que se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, nós não subsistiremos, mas nós não queremos ouvir isso. Pouca gente quer falar de pecado porque comercialmente isso não é rentável. Os falsos profetas mudaram o conceito do pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado há 20 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, os falsos profetas modificaram, relativizaram o pecado, de maneira que muitas coisas que a Bíblia diz que é pecado, esses falsos profetas dizem que não é mais, que era pecado em um contexto específico e que hoje já não é mais pecado. Cuidado com aquele profeta que não te orienta a sondar com as Sagradas Escrituras aquilo que ele fala. Pois é, você tem que comparar o que o profeta fala com o que está na palavra de Deus. E o falso profeta, ele não gosta disso. Se ele não gosta da profecia dele ser julgada, é porque ele é um falso profeta. Eu vejo com muita tristeza a proliferação dessa praga chamada live de revelação no Facebook. O sujeito, o profeta, fica atrás das câmeras profetizando aquilo que você quer escutar. E interessante que eles jogam profecias aleatórias. Ah, Deus está nesse momento, está te dizendo que uma porta está se abrindo na tua vida. Ou Deus está me dizendo nesse momento que um livramento está acontecendo na tua vida agora. E a pessoa vai e acredita naquilo ali. São lives cujo objetivo é chamar a atenção das pessoas para o profeta e não chamar a atenção das pessoas para Deus. Dificilmente você vai ouvir essas pessoas de live de revelação chamando o povo para ler a Bíblia. Dificilmente você vai ouvir esses falsos profetas dessas lives de revelação chamando o povo para orar, para se arrepender, para buscar a presença de Deus. Eles não fazem isso porque não agrada as pessoas, não vai encher o número de espectadores naquela live, não vai. Eles querem que as pessoas escutem aquilo que elas querem ouvir e com isso chamar a atenção das pessoas para elas, porque vai aumentar o número de seguidores, consequentemente vai aumentar o número de visualizações e ele vai se dar bem financeiramente. E o último critério para você descobrir um falso profeta é este: todo falso profeta usa o poder de sua influência para afastar os escolhidos de Deus e para desviar as pessoas da verdade. E eles fazem isso a partir do próprio culto que eles recebem à sua personalidade. São pessoas que, como eu disse, dão a entender aos desavisados ou aos inocentes que eles têm um poder muito grande, que eles têm uma autoridade espiritual muito grande e que o que eles falam exerce um poder tão grande quanto o poder da Bíblia, quanto a revelação escrita da Bíblia Sagrada. Com isso, com a palavra forte que eles têm, com a lábia que eles têm, eles são capazes de mudar até mesmo o sentido da Bíblia. Eles relativizam a Bíblia, eles relativizam o pecado, eles distorcem as doutrinas principais da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus é o único caminho, mas aí vem um falso profeta e diz que não é bem assim, talvez tenha salvação lá no Espiritismo, talvez tenha salvação lá no Budismo, não é bem assim. A Bíblia diz também que a salvação é unicamente pela graça de Deus, mas o falso profeta, ele vai distorcer e vai dizer, não é bem assim. Se você ofertar, quanto mais você ofertar, mais você vai receber da parte de Deus. E o pobrezinho vai dar tudo que tem e não recebe nada e é enganado. Esses falsos profetas não enganam apenas pela lábia que tem, eles enganam também pelos sinais e maravilhas que eles fazem. Sim, pessoal, não se enganem achando que falso profeta faz milagre de brincadeirinha, faz milagre de mentirinha, não. Eles fazem milagre de verdade.
Satanás sabe fazer milagre e faz muito bem, porém, o objetivo desses sinais e maravilhas não é para aproximar as pessoas de Deus. É como Jesus disse lá em Marcos capítulo 13, o objetivo desses sinais e maravilhas é para, se possível, enganar os escolhidos. Não é o milagre, não é o sinal, não são as maravilhas que autenticam aquele profeta como servo de Deus, não é. Quaisquer sinais e maravilhas que são feitos e usados para distorcer uma verdade da palavra de Deus e para conduzir o povo à rebelião contra Deus, não são sinais realizados por Deus. Se a pessoa se aproveita dos sinais e maravilhas que realiza para distorcer a palavra de Deus e para conduzir o povo contra a palavra de Deus, esse é um falso profeta e o lugar dele é a condenação eterna se não se arrepender. Agora eu quero esclarecer o que eu disse no começo desse vídeo e o que eu disse no vídeo passado também. Às vezes a gente quer dizer que falso profeta é qualquer pessoa que se confunde com a profecia. Não é bem assim. Você vê na Bíblia alguns exemplos de profetas que se enganaram. Eles não tinham mau caráter, eles não fizeram aquilo ali com má fé para enganar alguém de modo algum. Eles fizeram aquilo porque eles não souberam diferenciar o desejo deles do desejo de Deus. Por exemplo, como eu citei, Samuel, quando foi ungir Davi, a primeira coisa que ele olhou foi Eliabe. Quando ele olhou, ele disse: pronto, esse aqui é o homem que Deus escolheu. Ele se enganou. E Deus disse: não é esse aí, Samuel, o homem é Davi. Você vê também que Natã, o profeta de Deus, que foi usado inúmeras vezes para repreender Davi e para chamar o povo ao arrependimento, também se confundiu. Quando Davi estava com desejo no coração de construir o templo para Deus, Natã disse: pode fazer que Deus é contigo e é da vontade de Deus que você construa esse templo. Quando foi horas depois, o próprio Deus se manifesta a Natã e diz: Natã, não é isso aí, diz para Davi que não é para ele construir. Ou seja, o profeta se enganou. Um outro exemplo bem mais emblemático é daquele que a Bíblia apenas se limita a dizer do homem de Deus. Está lá no livro de Reis. Esse homem de Deus, ele veio de Judá a Betel. Ele veio para profetizar contra Jeroboão e profetizou, e de fato aconteceu. Ele profetizou muitos anos antes que Josias iria ser empossado rei. E anos depois Josias nasceu e foi um rei, um grande avivalista. Porém, Deus disse àquele homem de Deus, aquele profeta que a Bíblia se limita a dizer que ele era apenas um homem de Deus, Deus disse a ele: olha, você vai a Betel, profetiza, mas não come de nada que te oferecerem. Jeroboão ofereceu comida e ele rejeitou. Porém, uma outra pessoa veio e ofereceu também comida. Aí esse homem de Deus disse: não, eu não vou comer porque é ordem de Deus. Mas aí esse homem disse: não, mas eu sou um profeta de Deus também, e o anjo do Senhor me disse que você deve comer. Aí o profeta de Deus foi enganado pelo falso profeta. Aquele que mostrou a palavra de Deus para Jeroboão acabou de cair numa cilada e acabou se alimentando do que aquele falso profeta tinha oferecido para ele. Sabe o que aconteceu? Quando ele acabou de comer, Deus se revelou ao homem de Deus e disse: olha, você fez o que não era para fazer. Por isso, quando você for para casa, o leão vai te abocanhar e vai te devorar. Dito e feito. Eu usei esses exemplos para mostrar para vocês que profeta também se engana. E eles não fazem isso com má fé não, por má fé não. Eles fazem isso porque eles se confundem. Por isso que é preciso que você julgue a si mesmo. A Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Se você recebeu da parte de Deus uma profecia, primeiro apresente: meu Deus, me confirma se essa profecia é da tua parte ou se é só coisa da minha cabeça, porque pode ser também. Isso não faz da pessoa um falso profeta. Como eu disse no vídeo passado, nunca, quando você receber uma profecia, nunca diga amém logo de início. Vá orar, vai apresentar a Deus e diga: Senhor, me confirma se essa palavra veio da parte de Deus. A irmã do círculo de oração, o pastor, o pregador, eles podem ser os homens mais santos que você conheça, mas ainda assim eles podem se enganar com a profecia achando que é de Deus, quando na verdade é um desejo do seu próprio coração. Por isso, muito cuidado, não rotule qualquer pessoa que se confunde com profecia de falso profeta, que não é. O falso profeta, ele é o enganador, ele já vem com o objetivo de enganar, ele não quer nem saber se aquilo ali é de Deus ou não é. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, ele pode se enganar, mas a hora que ele descobre que a profecia dele não deu certo, ele se arrepende, pede perdão ao Senhor e vem a público dizer que o que ele falou era apenas um desejo do seu coração. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é muito vasto,
vasto, eu poderia falar muitas coisas, mas eu apenas me limitei a citar esses 3 critérios para você diferenciar um falso profeta. Muito cuidado com eles, porque a atenção deles, eles querem que toda a atenção seja voltada para eles. Eles querem fazer você entender que eles têm um poder muito grande, eles querem fazer você entender que eles têm uma unção que você não tem, e você cai nesse papo e acaba se ferrando. Eles vão distorcer a palavra de Deus, eles vão usar palavras bonitas para fazer você sair do caminho da verdade. Por último, eles vão usar a influência que eles têm, eles vão usar dos sinais e maravilhas que Satanás pode realizar por meio deles para confundir você. Muito cuidado, eles estão na televisão, eles estão no teu Facebook que você segue, eles estão na tua igreja talvez. Muito cuidado, porque eles podem te enganar e te levar para a destruição. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo.